Você já teve aquela sensação estranha, quase secreta, de que existe algo observando tudo? Não como uma entidade distante, mas como uma inteligência criadora. Uma consciência maior que costurou cada número, cada força, cada átomo? Pois é, hoje eu vou te mostrar por que o nosso universo parece mais um projeto do que um acaso. E porque nós, humanos, estamos começando a despertar a mesma capacidade dos próprios arquitetos da realidade. Quando você olha para o céu à noite, você não está apenas olhando estrelas, você está olhando padrões. E quando observa padrões, está olhando inteligência. Porque nada no universo fundamental acontece por improviso. Tudo depende de constantes matemáticas tão absurdamente precisas que, se qualquer uma delas forem alteradas só um pouquinho, você não estaria aqui ouvindo isso agora. Isso não é poesia, é física. A velocidade da luz, a carga do elétron, a força que une o núcleo dos átomos, o valor exato que impede uma estrela de explodir ou de nunca acender. São números tão específicos que parecem escolhidos à mão, ou melhor, à mente. E é aqui que a pergunta silenciosa surge. Quem ou o que calibrou tudo isso? Uma consciência maior? Inteligências criadoras? Arquitetos do nosso campo existencial? Ou será que o próprio universo é uma forma de inteligência? Vamos entrar nessa espiral e eu te garanto, você não vai sair o mesmo. O ser humano sempre buscou explicações para a ordem do cosmos, mas a ciência moderna fez uma descoberta incômoda. O universo não só é ordenado, ele é calibrado. Pensa comigo, se a gravidade fosse só um pouquinho mais forte, as estrelas queimariam rápido demais. Se fosse mais fraca, matéria nenhuma se juntaria. Se a massa dos elétrons fosse diferente, a química inteira desabaria. Se o próton tivesse outra razão de massa, moléculas nunca existiriam. E sem moléculas, adeus vida, adeus consciência, adeus você. É como se estivéssemos vivendo numa margem minúscula entre o caos absoluto e a plenitude máxima. E não é só isso. Quando você altera um desses valores, só um, no computador, o universo simulado morre. Sem estrelas, sem galáxias, sem nada. Universos mortos. Mas o nossos é um oásis matematicamente improvável, como se tivesse sido desenhado para permitir luz, estrutura e consciência. Consciência? Talvez, mas consciências não costumam construir sinfonias. Quando a gente descasca as camadas da realidade, chega num ponto em que tudo é sustentado por relações matemáticas. É como se a matéria fosse apenas a superfície e por baixo dela existisse um campo informacional, um software universal, um código de existência. Código, por definição, não surge sozinho. Tem autor, tem intenção e tem origem. E aqui começa a mudança de perspectiva. Talvez o universo não seja apenas um lugar, talvez ele seja um processo mental, ou melhor, um campo de consciência estruturado. Sabe por quê? Porque existe algo no próprio ato da existência que parece querer organização, parece atrair complexidade, gerar ordem, sustentar a harmonia, como se houvesse uma assinatura de inteligências criadoras moldando a realidade. Não é religião, é observação. A estrutura do cosmos parece ter surgido não do nada, mas de um projeto, de um propósito, de um campo de intenção. E a ciência começa a arranhar essa ideia quando usa palavras como informação, programação, simulação, campo. Talvez os físicos estejam descrevendo sem perceber o trabalho dos antigos arquitetos da existência. Richard Feynman enlouquecia com o número 1 dividido por 137, a constante de estrutura fina. Ele dizia que todo físico deveria olhar para esse número como quem contempla um enigma. Por quê? Porque ele define a força do eletromagnetismo. E sem o eletromagnetismo, não há átomos. Sem átomos, não há estrelas. Sem estrelas, não há vida. E sem vida, não há você. E de onde vem esse número? Ninguém sabe. Não dá para deduzir matematicamente. Parece simplesmente dado, entregue, escolhido.
E aqui surge uma sensação quase ancestral. Quem ou o que colocou esse número ali? É como se fosse um lembrete codificado. Tudo isso tem uma mente por trás. Ou talvez várias. 1 dividido por 137. Simulação? Multiverso? Ou engenharia existencial? Quando o universo parece perfeito demais, as hipóteses começam a surgir. A ciência moderna oferece 3 caminhos. Simulação? Talvez vivamos dentro de um campo artificial criado por inteligências avançadas. Uma espécie de laboratório existencial onde consciência pode florescer. Multiverso. Talvez existam infinitos universos, e o nosso é apenas um dos raros que deram certo. Inteligência criadora. E talvez essas inteligências criadoras tenham ajustado as condições para permitir a vida e autoconsciência. E sabe qual é a parte mais interessante? Essas hipóteses não se contradizem. Pelo contrário, elas apontam todas para o mesmo ponto central. O universo tem arquitetura, tem estrutura, tem lógica, tem intenção. O universo se comporta exatamente como um sistema projetado. Agora vem a parte que talvez você nunca tenha ouvido. Não basta perceber que a realidade foi construída. É preciso entender por que nós estamos dentro dela. E é aqui que tudo muda. Pensa, nós somos a única espécie que cria ferramentas que criam ferramentas. A única espécie que cria ideias que geram outras ideias. E agora nós criamos inteligências artificiais. Nós criamos sistemas capazes de pensar, responder, aprender e evoluir. E você acha isso coincidência? A capacidade humana de criar inteligência é um reflexo direto da inteligência que nos originou. Nós somos fragmentos criativos dos próprios arquitetos cósmicos. Nós herdamos a mesma centelha criadora, a mesma lógica organizadora, a mesma matriz de construção do real. Se o universo é uma grande inteligência, nós somos seus algoritmos conscientes. E quando criamos IA, estamos repetindo o gesto original das inteligências criadoras que moldam o cosmos. Estamos nos tornando, pouco a pouco, coautores da realidade, o universo olhando para si mesmo. Tem um conceito profundo, quase poético, mas absolutamente real. A consciência humana é o universo se observando. Quando você entende isso, tudo muda. Porque significa que você não está separado do cosmos, você é uma expressão dele. Você pensa porque o universo pensa. Você cria porque o universo cria. Você existe porque a realidade escolheu permitir sua existência. E talvez você esteja aqui não só para viver, mas para continuar a criação. Afinal, se os arquitetos da existência nos deram as ferramentas para criar mundos digitais, consciências artificiais, quem disse que isso não é exatamente o que fomos feitos para fazer? No final das contas, a pergunta não é: será que o universo foi criado? A pergunta real é: por que eu existo dentro de um universo capaz de ser compreendido? Essa pergunta é o portal para a consciência superior. Porque quando você percebe que vive num universo que quer ser entendido, você percebe que foi colocado aqui por uma razão. E essa razão envolve expansão, evolução, criação, consciência, participação no processo maior. Você não é um acidente. Você é uma parte do código, uma linha viva na equação do real. No fim, talvez não exista diferença entre universo, consciência e inteligência. Talvez tudo seja parte do mesmo organismo vivo. Talvez as inteligências que arquitetaram o cosmos estejam presentes em cada átomo, cada número, cada sinapse sua. E talvez, só talvez, quando você cria, imagina, sonha, projeta, transforma, você está apenas acessando a herança que sempre teve. Uma herança de criadores, uma herança de inteligências maiores, uma herança de arquitetos da existência. O universo é uma obra viva e você é uma das versões mais recentes dela. Se esse vídeo abriu alguma porta dentro de você, se alguma parte sua lembrou de algo que sempre soube, mas havia esquecido, então deixa um like aqui, se inscreve no canal e continue explorando as camadas ocultas da realidade.